Olá, Paz do Senhor Jesus, Paz do Senhor para você que está aí do outro lado. E se você entrou aí, se você está aí, é porque Deus quer falar com você em cima dessa mensagem que nós vamos trabalhar aqui nessa noite em nome de Jesus. É um trabalho que eu faço e desde já peço a você, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você gostar do trabalho aqui realizado, curte o trabalho. E se quiser comentar também, que você comente, porque é aberto para você comentar, para você colocar ali também as suas dúvidas e os seus conhecimentos, em nome de Jesus, para que nós possamos trocarmos ideia. Irmãos, o trabalho de hoje é o seguinte: existem muitas pessoas que, infelizmente, elas estão esgotadas fisicamente, por causa do dia a dia, por causa dos problemas, por causa das problemas dentro dos lares, dos problemas domésticos. Elas estão esgotadas fisicamente, também estão esgotadas espiritualmente. E eu tirei essa palavra hoje para que Deus possa vir a falar com você, que talvez você seja uma dessas pessoas que está esgotada fisicamente e espiritualmente, ou você, ao longo do teu caminho, ao longo da tua jornada, você possa vir deparar com pessoas que também estejam esgotadas e que precisam de ajuda. E às vezes, muitas das vezes, essa palavra que vai ser falada aqui agora, possa ajudar a você a salvar pessoas, a conduzir pessoas, a fortalecer pessoas a nesse esgotamento físico e espiritual. Tá? É a palavra de Deus para a sua vida na data de hoje, irmãos. Eu quero ler o primeiro versículo que está lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Cristo falando para mim e para você da seguinte maneira: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Cristo falando conosco que nós temos que nos achegarmos a Ele, que nós temos que estarmos nele, que nós temos que buscarmos a Ele quando nós estamos passando por uma situação que nós nos consideramos inadequada. E quando nós falamos aqui de esgotamento emocional e espiritual, irmãos, é quando a pessoa está nas últimas, que nada mais consegue sobressair na vida da pessoa. Às vezes um prato de comida já não tem mais gosto. Às vezes uma visita de um amigo já não tem mais sentido. O diálogo de uma pessoa que antes fortalecia ela já não tem mais valor. E o esgotamento espiritual, ele pode acontecer em nossas vidas por diversas formas. Muitas vezes quando nós recebemos uma notícia ruim, muitas vezes quando nós estamos sendo perseguidos religiosamente, muitas vezes quando nós somos perseguidos até mesmo por irmãos dentro da própria igreja. Então tudo isso cria cansaço e esgotamento. Ela vem através de problemas que nós não conseguimos resolver. E isso vai nos afundando e colocando dentro de um buraco. E quando nós olhamos, nós estamos dentro de um buraco. A nossa vida espiritual está parada ou destruída. E o nosso relacionamento com as pessoas no qual nós temos também está totalmente abalado. Esgotamento emocional e espiritual é o tema de hoje. Então, se nós estivermos passando, ou se encontrarmos pessoas em meio à nossa jornada, em meio ao nosso caminho, passando por isso, o que nós devemos fazer? Qual é a atitude que nós devemos tomar? O que nós devemos, qual que é a posição, qual que é a regra que nós devemos ter para nós passarmos, para nós sobrevivermos ou para nós sairmos desse esgotamento emocional e espiritual? A primeira coisa que nós precisamos de fazermos, irmãos, é pedirmos ajuda. Porque sem ajuda, nós não conseguiremos sobreviver. Não conseguiremos sair da situação onde a gente se encontra. Pedir ajuda é um dos primeiros itens. E a Bíblia traz para nós aqui duas histórias, de pessoas que pediram ajudas, que necessitou de ajuda porque estava passando por esse esgotamento
emocional e espiritual e necessitou de ajuda. O primeiro aqui, primeira pessoa aqui é Eclesiastes 4. Iremos ler do 9 ao 12, onde nós vamos ver aqui Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que nos diz assim, Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Que nos diz assim, irmãos, é melhor sermos dois do que um. Olha para você ver. Porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Então é melhor nós estarmos em dois do que uma, porque o trabalho rende mais. Os 10 fala assim, ó, pois se cair, um levantará o seu companheiro, e será uma lástima o que estiver só. Pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas como que aquecerá apenas um? Olha para vocês verem, como que aquecerá apenas um? E pensei, dois podem resistir muito mais. Uma corda dobrada 3 vezes não parte facilmente. Então a força de 2 é diferente da força de 1. A estrutura de 2 é diferente da estrutura de 1. É por isso que nós temos que pedirmos ajuda. Então, o primeiro item é que pedirmos ajuda quando nós estamos com esgotamento emocional e espiritual. Vamos pegar mais um outro texto aqui que está lá em Números 11. E vamos também lermos a partir do 11 ao 17. Números 11, do 11 ao 17, onde traz para nós a história de Moisés. Moisés, ele também passou por esse esgotamento emocional e espiritual e deu essa lição para nós aqui na Bíblia Sagrada. Números 11, a partir do 11, e nós vamos ler do 11 ao 17, que nos diz assim, e Moisés disse ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não te agradei? Pois pusestes cargo de todo este povo sobre mim. Porventura eu concebi todo esse povo? Porventura eu o gerei para que me dissestes, levo ao teu colo como a ama leva uma criança que mama para a terra que prometestes aos teus pais como juramento? De onde eu tirarei carne para dar todo este povo? Porque eles estão chorando diante de mim, dizendo, dai-nos carne para comer. Eu sozinho não posso carregar todo esse povo, porque é pesado para mim. Eu sozinho não posso carregar esse povo, porque é pesado para mim. No 16 fala assim, no 15. E se tu ages comigo dessa maneira, mata-me, por favor, se te agrada, para que eu não veja a minha desgraça. Então o Senhor disse a Moisés, traze-me 70 homens dos anciões de Israel. 70 homens dos anciões de Israel, que conheces, seres os anciões do povo, dos seus líderes, e os trará diante da tenda da congregação, para que eu permaneça lá contigo. Para que permaneça lá contigo. E no 17 fala assim, e eu descerei, e lá falarei contigo. E eu descerei, e lá falarei contigo. Transferirei do teu espírito que está sobre ti, e colocarei sobre eles, e eles carregarão consigo o peso do povo, para que tu não leves sozinho. Então Deus mostrando para nós aqui como ele agiu com Moisés. Moisés reclamou com Deus que estava pesado. Moisés reclamou com Deus que o povo estava murmurando. Moisés reclamou com Deus que o fardo estava muito pesado para ele carregar. E Deus arrumou uma solução para ele, irmãos. Deus arrumou uma solução para ele. Porque Deus confiou em Moisés, para quem é leitor bíblico, a missão de libertar o seu povo do Egito e conduzi-lo
até a terra prometida. Nós sabemos que era uma viagem que era para durar 39, 40 dias, e aquele povo ficou vagando ali no deserto por 40 anos. 40 anos ali, murmurando e falando na cabeça de Moisés. E chegou um ponto que Moisés não aguentou. Chegou um ponto que Moisés queria a morte. Mas Deus resolveu o problema, levantando ali 70 anciões. Aí, no certo momento do seu ministério, Moisés sentiu um cargo, um peso, muito sobre ele, ficando esgotado, emocionalmente e espiritualmente. Em resposta à sua oração, em resposta ao seu pedido a Deus, o que Deus fez? Deus operou, Deus não fez nenhum milagre. Deus não mandou descer fogo do céu, Deus não resolveu ali os problemas com simplesmente um tocar espiritual. Deus mandou reunir homens, líderes, e tirou do espírito que estava em Moisés e encheu aqueles 70 para que ajudasse Moisés a carregar o fardo. Então, nós precisamos de ajuda para nós vencermos. Você que está esgotado, você está passando por esgotamento emocional ou espiritual, eu digo para você, você precisa de ajuda. Então, o primeiro item, peça ajuda. E o segundo item, irmãos, nunca se isole. As pessoas têm o hábito de se isolar, achando que vai estar resolvendo os problemas, de se esconder, de se isolar. Quando nós isolamos, carregando um fardo, carregando um problema, o risco de nós adquirirmos uma depressão, o risco de nós de adquirirmos uma ansiedade é muito grande. Então, não se isole. Vamos ler também mais um versículo. Em 1 Reis 19, 4. Nós vamos ler só o 4. Livro de Reis 19, nós vamos ler só o 4 em nome de Jesus. E nós vamos falar aqui de Elias, quando ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel. E nós sabemos aqui que os profetas já haviam sido perseguidos e mortos por Jezabel. E Elias teve que fugir da presença de Jezabel para não ser morto. Aí no certo texto aqui que nós vamos ler aqui no 4, 1 Reis 19, 4, vai nos trazer assim, ó. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminhou-se caminho de um dia, e foi e se assentou debaixo de um zimbró, e pediu para si a morte também. Ele também pediu a morte. Elias pediu a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, tome agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias estava pedindo a Deus para morrer, porque o cansaço era grande, a fadiga era grande, o esgotamento emocional era grande, o esgotamento espiritual era grande. Ele não via mais esperança. Ele preferia morrer do que do que continuar. Ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava com frio, ele estava cansado. E ele pediu também a morte, irmãos. Então, quando Elias se sentiu esgotado emocionalmente e também espiritualmente, o que ele fez? Ele foi para o deserto, fugindo de Jezabel, igual eu disse aqui, entrou numa caverna e se isolando. Ele ficou isolado, achando que ia resolver os problemas dele. E nós não podemos não isolar, porque o isolamento pode trazer enfermidade para nossas almas. Quando isolamos, trazemos enfermidade para nossas almas. E o terceiro e último item aqui, irmãos, não tome decisões no momento de cansaço. As pessoas, às vezes, irada, chateada ou cansada, ou aborrecida, quer tomar algum tipo de decisão. Nós não podemos tomar decisões quando nós estamos passando por esses momentos ruins das nossas vidas. Porque muitas das vezes nós não pensamos, muitas das vezes nós não resolvemos, não conseguiremos pensar, ter um pensamento positivo, qual vai ser a melhor forma de nós resolvermos os problemas. Vamos ler lá em Gênesis. Vamos ver lá em Gênesis 25. Nós vamos ler a partir do 29, em nome de Jesus. Gênesis 25. Nós vamos ler a partir do 29, que traz o texto para nós da seguinte maneira: e Jacó cozinhava um guisado, e Esaú vinha do campo cansado. E Esaú disse a Jacó: dai-me de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso lhe deram o nome de Edom. E Jacó disse: vende-me hoje a sua primogenitura. E no 32 fala: Esaú disse: eis que exausto morrerei,
pois para quem então me serve a primogenitura? E Jacó diz, jura-me hoje. E ele lhe jurou e vendeu a primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e se levantou e saiu. E Esaú desprezou a sua primogenitura. O que é primogenitura, irmãos? É a bênção do Senhor. A primogenitura ali, ó, desde de Abraão. Abraão ali escolhido como pai de multidões, tinha uma bênção de Deus sobre Abraão. Né? E Abraão teve um filho. E quando Abraão teve um filho, a bênção do Senhor estava sobre o filho de Abraão. E o nome do filho era Isaac. E Isaac teve 2 filhos. Né? Um chamado Esaú, que nasceu primeiro, e o outro chamado Jacó. Os 2 eram gêmeos. Jacó não tinha direito à primogenitura, mas sim Esaú, porque tinha nascido primeiro, era o primogênito. Mas Esaú ali com fome, e no momento de cansaço, vendeu a primogenitura para o seu irmão. Então, no momento de cansaço, não é momento de nós tomarmos decisão, irmãos. Esaú havia chegado do campo, estava cansado e faminto. Quando ele viu o prato de lentilhas preparado pelo seu irmão, Jacó, ele simplesmente trocou o seu direito da primogenitura por aquele prato de comida, desprezando a bênção de Deus, irmãos, desprezando ali a bênção de Deus que estava sobre a geração da família dele. Ele era o sucessor, ele era para receber a bênção, ele era o primeiro que havia nascido. E Jacó ali comprou a primogenitura na mão de Esaú por um prato de comida. Quantas pessoas tomam decisões no momento de cansaço? Quantas pessoas falam coisas no momento de cansaço ou no momento de ira, no momento de raiva e depois se arrepende? Quantas pessoas às vezes falam palavras que depois tem que voltar para pedir perdão, porque desgasta a imagem, desgasta o relacionamento, desgasta o casamento, desgasta ali um diálogo entre pai e filho, desgasta um diálogo entre ali marido e esposa e marido. E no momento de cansaço, toma uma decisão, no momento de fadiga, toma uma decisão, no momento de esgotamento espiritual, toma uma decisão, no momento de esgotamento emocional, toma decisões ali que depois vai se arrepender. Todo momento de cansaço não é momento de nós tomarmos decisões, irmãos. No momento de cansaço, é momento de nós refletirmos, é momento de nós darmos um passo atrás, é momento de nós retirarmos ali do lugar e repensarmos qual que vai ser a resposta para nós darmos em meio a uma guerra, em meio a uma luta, em meio a um problema que nós poderemos passar. Então, momento de cansaço não. Então, os 3 itens que eu citei aqui, ó, precisamos pedirmos ajuda para nós vencermos as nossas ansiedades, o esgotamento emocional e espiritual. Não podemos nos isolar para nós não entrar depressão, ansiedade sobre as nossas vidas, e também não podemos tomar decisões no momento de cansaço. No momento de cansaço, não podemos nós tomarmos decisões. Eu quero concluir esse texto dizendo para você o que Jesus falou aqui na Bíblia para nós, que está lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Jesus falou assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus falando que nós temos que estar com Ele, nós temos que irmos a Ele. Está oprimido, está chateado, está aborrecido, vai para Jesus, busque Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está falando que Ele vai aliviar essa tensão, essa dor, esse sofrimento. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é jugo religioso, não é jugo de homens, não é qualquer outro jugo levantado por pessoas. É o jugo do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, está falando de mim, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O nosso Deus é manso e humilde de coração, irmãos. E ele fala ainda: e acharei descanso para vossas almas. Então o nosso descanso está no Senhor. E ele fala ainda: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vemos em Mateus 11, do 28 ao 30. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não carregamos fardos religiosos. Não carregamos fardo de homens. Mas queremos carregar o fardo de sermos cristãos. Simplesmente de sermos cristãos e agradarmos a Deus. Então Jesus continua a nos fazer esse convite. Ele usa nossas vidas, Ele usa você, Ele usa a sua boca, Ele usa a igreja, irmãos, para te fortalecer. Às vezes estamos passando por tempestade, por lutas,
E às vezes estamos afundando, e cada dia mais afundando dentro de um buraco. E quando estamos afundando dentro de um buraco, é dentro desse buraco aí que o inimigo aproveita as brechas para destruir as nossas vidas. A fraqueza espiritual, o inimigo acha brecha. Quando nós estamos esgotados espiritualmente, quando nós estamos esgotados emocionalmente, o inimigo acha brecha nas nossas vidas para destruir as nossas almas. O inimigo é estrategista, ele procura brechas em nós para nos destruirmos, irmãos. E é por isso que nós temos que estarmos em Jesus. É por isso que nós temos que buscarmos Jesus. Porque Jesus renova nossas forças e nos dá um descanso que nós precisamos. A renovação das nossas almas, a renovação das nossas forças está em Jesus. E o descanso que nós precisamos também está em Cristo Jesus. Em Jesus, nós somos vencedores. É com Ele que nós vencemos. É nele que nós vencemos. Então nós temos que estar com Ele e viver para Ele e buscarmos a Ele, porque o jugo dele é leve e suave. E se é suave e leve, nós conseguiremos carregar. Se é suave e leve, nós conseguiremos transportar. E muitas pessoas carregam julgos e sobre julgos. Problemas e outros problemas, às vezes carrega os problemas dela e carrega problemas de outras pessoas. E a palavra está nos falando aqui que nós temos que depositar em Cristo todas as nossas lutas, todas as nossas guerras, todas as nossas dificuldades. Então essa palavra, se ela falou com você, mande ela para outras pessoas, ou traga ela para a sua vida como uma forma de aprendizado. Traga ela para a tua vida como uma forma de estrutura, para que nós possamos vencer as lutas que estão por vir. Então, precisamos de pedirmos ajuda, nunca se isole, não tome decisões no momento de cansaço. Foi o trabalho que nós fazemos aqui, para nós nos fortalecermos e vencermos o esgotamento emocional e espiritual. Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai. Quero colocar essa vida, essa pessoa sobre as tuas mãos, Senhor. Que o Espírito do Senhor, Pai, possa fortalecer essa vida, possa, Pai, direcionar essa vida, Pai, na qual aquilo que ela tem buscado, aquilo que ela precisa, Deus, para sobreviver esses tempos maus, Deus. Fortaleça essa pessoa, Deus. Guarda ela, meu Deus, para que ela não venha, Pai, passar por momentos de esgotamento emocional e espiritual, Pai, e que ela possa ser fortalecida no Senhor. E eu quero entregar essa vida, esse ouvinte sobre as tuas mãos, na data de hoje, em nome de Jesus. Que Jesus possa abençoar você, sua vida, sua casa, sua família. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Sou eu, Pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para você, em nome de Jesus.